Em junho de 2022, eu fiz o primeiro trabalho com grupos, né, com uma organização sobre assédios. E, no caso, foi assédio sexual e também importunação. Né? Eu pedi para uma advogada da empresa falar sobre o aspecto legal e eu abordei o aspecto comportamental, né, relacionado à saúde mental, os efeitos na saúde mental, enfim. Fiz uma clínica com o grupo, uma clínica psicodinâmica do trabalho com esse tema de assédios, porque eram trabalhadoras que tinham sido assediadas sexualmente e importunadas também por clientes, né? Também foi a primeira vez que eu trabalhei, né, dessa forma, com interação com esse tema. Dar palestra, falar, né, de uma forma mais, né, no nível de informação, ok, eu já tinha feito isso. Mas esse trabalho de envolver trabalhadores, de ouvir, de fazer, de garantir um espaço de fala, um espaço onde os trabalhadores, as trabalhadoras, né, pudessem falar como que esse assédio, essa importunação afetou elas, né, emocionalmente, mentalmente. E aí, assim, claro que, né, a expressão do sofrimento psíquico, né, estava ali, por meio de choro, por outras formas que se apresentaram. E aí eu, né, fui continente a tudo aquilo que veio no grupo. Mas e aí se fosse alguém de dentro da empresa? Teria essa mesma neutralidade? Será que elas falariam da mesma forma que elas falaram? E é uma empresa não, é uma organização, tá? Porque não tem fins lucrativos, no caso desse exemplo que eu estou te dando, que tem um psicólogo lá dentro, uma pessoa extremamente competente, ética, mas me contrataram, mesmo assim me contrataram. Então, se alguém falar para você, né, não entra nessa de consultoria, não, porque as empresas, a maioria agora tem psicóloga no RH, então elas não vão contratar consultores. Você pode, com toda tranquilidade, dizer que isso não é verdade. E quem está te dizendo isso? Alguém que tem uma experiência de 22 anos na consultoria e 36 anos na área organizacional. Então, eu tenho a tranquilidade de falar para você que isso não procede. Não procede. Então, sim, as empresas precisam do nosso trabalho. E tem muitos trabalhos que eu já comentei com você hoje que só será possível realmente ter uma efetividade quando é feita por uma consultora, por alguém que está fora da empresa, que tem uma neutralidade, que tem uma imparcialidade em relação àquele tema. Principalmente saúde mental no trabalho, a questão também dos assédios, né? Desenvolvimento de lideranças. Né? As empresas destinam mais de 54% do seu orçamento em treinamento e desenvolvimento para desenvolver líderes. Então, é uma área também que cresce muito, que tem muitas demandas para a gente. E não é difícil de você trabalhar, né? Tanto em saúde mental no trabalho, quanto em desenvolvimento humano e organizacional, o que você precisa para poder trabalhar nas empresas, mesmo que você não tenha experiência com empresas e em empresas, é ter uma metodologia. Por quê? Porque a metodologia ela vai te dar o passo a passo. O método te diz, primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Com rapidez, com qualidade, de uma forma simples, né, de uma forma fácil de você fazer, mas sem tirar a consistência, a qualidade. E principalmente sem deixar de estar fundamentado no código de ética. Então, quando você tem um método, você vai trabalhar tanto numa área quanto em outra. Isso eu te afirmo tranquilamente. Agora, o que eu vejo que é importante que você fique atento, né? Algumas colegas dizem assim, né? Mas Ana Silvia, veja, eu não sei
que tipo de serviço que eu vou oferecer para as empresas. Eu não sei por onde que eu começo. Isso é uma dúvida muito comum de algumas colegas, né? Não saberem por onde começar, que tipo de serviço oferecer. Então, o que eu falo para você? Assista as 3 aulas do projeto Psicóloga nas Empresas, que lá eu vou poder falar com muito mais tempo e tranquilidade para você. Você vai ver que você vai ver tantas possibilidades para você poder trabalhar na consultoria e fazer 10 mil reais por mês, tá? Mesmo que você inicie na consultoria, que você vai ver que sim, que é possível, né? Porque muitas vezes as colegas ficam nessa questão, mas eu não sei o que eu vou oferecer, o que essa tal de consultoria é da palestra? Não, palestra é um dos serviços que você oferece. Tem muito mais serviços que você pode oferecer e com a tua formação em psicologia vai ser muito mais fácil de você, tendo o método, desenvolver o trabalho. Por isso que eu falo com psicólogas e psicólogos. Por quê? Porque essa base, que é a nossa formação, ela é fundamental para a gente poder entrar numa empresa, né, com a nossa autoridade, com a nossa expertise, e depois a gente poder, utilizando o método, fazer desde um diagnóstico organizacional, se você tiver um método para fazer um diagnóstico organizacional, elaborar um programa de saúde mental no trabalho ou de desenvolvimento humano e organizacional. O método também vai diferenciar. Fazer as intervenções tanto em desenvolvimento humano quanto em saúde mental no trabalho. Então, você tendo essa base que é a formação em psicologia, você adquirindo o método, você vai conseguir fazer esse trabalho tranquilamente. Em menos de 3 meses, você tem condições de iniciar na consultoria quando você tem o método. Agora, o que é importante, né, que você já pense assim, né? Que é importante que você também faça um planejamento em relação à tua entrada na consultoria. A gente está conversando aqui, você está assistindo a live, não vai amanhã já começar a contatar a empresa de qualquer jeito, sem você se planejar. Por quê? Porque você precisa cuidar da tua imagem, você precisa cuidar da maneira como você vai se apresentar para você não se queimar. Então, esse cuidado, essa autoproteção é importante que você tenha. Por isso que lá no projeto Psicóloga nas Empresas, nas 3 aulas, eu vou te apresentar várias estratégias, também pensando nisso. Eu sou muito preocupada, né, como que as colegas psicólogas iniciam na consultoria. Por quê? Mesmo eu não te conhecendo, mas você é psicóloga. Quando uma psicóloga vai até uma empresa, ela está representando mais de 60 mil psicólogas que tem aí no Brasil. Está me representando também. Porque se você não se apresentar de uma forma adequada, não se preparar, eles vão generalizar. Nossa, mas psicóloga, hein? Olha o jeito que ela apresentou. Olha, mas psicóloga, hein? Como não são organizada, né? Como fazem a coisa tudo de qualquer jeito? Infelizmente, é assim que acontece. Então, quando eu estou me apresentando como psicóloga numa empresa, eu estou me representando, mas eu estou representando você também. Então, essa responsabilidade, essa consciência, cada uma de nós precisamos ter.